Bom, temos aqui a questão moto Uber com motorista e passageiro. A introdução nos diz como o nosso programa deve funcionar, o guide nos diz o que deve ter no nosso programa. Então, o programa basicamente vai gerenciar um objeto da classe moto que faz corridas com passageiros. A moto pode ter um motorista e pode ter um passageiro, ou seja, aqui já é uma dica que devemos ter 2 construtores na classe, porque como a moto pode ter, então ela pode ser iniciada já com motorista e passageiro ou pode ser iniciada sem nenhum dos dois, ok? Então a moto deve registrar o custo total da corrida, outro atributo. O passageiro deve pagar o motorista quando descer da moto. Okay? Então, acabou a corrida, desceu, paga o motorista. Motorista e passageiro são pessoas que têm nome e dinheiro. Então, em classe pessoa, um atributo nome e dinheiro, provavelmente. O passageiro não pode subir na moto se não tiver motorista. Então, tem uma verificação no método subir. Caso a moto não tenha motorista, o passageiro não consegue subir. Quando o passageiro entra na moto, começa a contagem do custo da corrida. Cada quilômetro percorrido aumenta o custo da corrida em R$1. Ou seja, a quantidade de quilômetros é o custo da corrida. Okay? Na hora de desembarcar, o passageiro paga o motorista de acordo com o que foi percorrido. Então, o dinheiro do passageiro menos o custo e isso atualiza. Okay? Se não tiver dinheiro suficiente, o passageiro dá tudo o que tem. Se não tiver dinheiro suficiente, zero o dinheiro do passageiro. E o motorista sempre recebe o valor completo da corrida. Então, o valor que o motorista recebe é sempre a quantidade de quilômetros percorridos, que é a quantidade de dinheiro. A justificativa é porque o Uber paga o que falta. Nosso guide, como o que o nosso programa deve ter. Então, a classe pessoa, com os atributos nome e dinheiro, como fala lá em cima. A classe moto, com atributos custo, motorista e passageiro. Se motorista e passageiro são pessoas, então são 2 pessoas aqui que devemos 2 objetos do tipo pessoa. Ambas as classes devem ter seus atributos privados, ok? Então, private, pessoa, motorista igual new pessoa, um exemplo, Cria os métodos que julgar necessário com os devidos modificadores. Já vimos aqui alguns exemplos. O método pagar, o método subir, o método talvez receber, talvez o método pagar possa chamar o receber do motorista. Okay? Os gets, os sets, setters, gets. E aqui embaixo o shell é o exemplo de como o nosso programa deve funcionar. São alguns comandos que ele dá e o que o programa deve retornar. Okay? Então, vamos executar aqui o programa e fazer aqueles testes aqui. Show. Ok, então devo mostrar o custo, o motorista, o passageiro. Okay? Vamos setar um motorista chamado Tobias, que inicialmente tem um valor de R$50. Ok. Então, um passageiro chamado Ana, que inicialmente tem R$20. Ok? Então, aqui, motorista Tobias 50, passageiro Ana 20. Ok? Então, seriam os testes aqui, 7 peças. Vamos colocar para andar 10 km. E aí deverá contar no custo. Então, drive 10. Pedir para mostrar. Custo R$10. Ok? O passageiro vai descer. Quando ele descer, Leave Pass, deverá printar o nome do passageiro que desceu, a quantidade de valor que ele restou após pagar a corrida e a mensagem left, sair. Então, Leave Pass. E Ana saiu, ela tinha 20, saiu com R$10 porque andou 10 km. E aí é atualizado o dinheiro do motorista, ele tinha R$50, agora tem 60. O custo foi zerado porque a corrida foi paga e não há passageiro na moto. Ok? Então, era isso que esse primeiro teste faria. Vamos executar novamente para executar esse segundo caso de teste que nos leva a uma mensagem de erro. Okay? Então, vamos setar um motorista Tobias com R$20 e um passageiro Ana com R$10.
Ok, então, inicialmente tem nada, motorista passageiro no custo zero. Motorista Tobias com R$20. Ana com R$10, ok? Então, fica assim. Perfeito? Vamos pedir para andar 20 km, depois iremos pedir para andar 10 km e custo deve contar 30. Então, drive 20, para mostrar contou os 20 ali, drive 10, e assim andamos os 30 km. Perfeito? Iremos pedir para o passageiro descer. E a mensagem de erro emitida deve ser essa, né? Uma tradução bem peculiar seria: passageiro não tem dinheiro suficiente, porque foi R$30 a corrida, Ana só tem 10. Então a saída, Ana vai sair zerada, porque deu tudo que tinha. Perfeito? Leave pass, Ana sai zerada porque deu tudo que tinha. Vamos mostrar. Custo foi zerado, passageiro nulo. Tobias ganhou o valor do custo, que foi R$30, porque, como fala a descrição, o Uber paga o que falta. Perfeito? E é basicamente isso que o programa deve fazer. Um outro caso, que os testes ali não tratam, mas é basicamente isso. Nosso programa inicialmente aqui é outro programa, outra execução, não tem motorista nem passageiro. Seria o caso de a gente tentar setar um passageiro. Quando a moto não tem motorista, nosso programa deve emitir a mensagem de erro: moto sem motorista. Se a gente pedir para mostrar, ele não citou passageiro. O passageiro não pode subir porque a moto está sem motorista, ok? Então, ter todos esses testes de verificação. E é basicamente isso que esse programa deve fazer.